Olá, boa tarde aqui. Mais uma tarde quente nesse setembro de 2024. Já estamos na primavera e por enquanto nada de chuva. Bem pouca chuva. Na semana passada caiu uma chuvinha bem gostosinha, mas não foi nada, né, do que nós estamos precisando aqui no interior. Então, nesse vídeo eu vou falar, como sempre, rapidamente sobre um texto que eu escrevi, que eu postei em uma escrivaninha, né, de textos que eu tenho em um site, que talvez revele mais para frente. E o texto que eu vou falar, o título que é o mesmo desse vídeo, O que o filme Idiocracia não te contou. Filme Idiocracia, acho que é do ano de 2009, é um filme americano, que fez um sucesso relativo, acredito eu, não cheguei a pesquisar, ter mais informações para falar sobre isso. Não vi o filme, nunca me interessei, porque eu sempre achei, desde a primeira vez que eu vi, né, trailer, cenas, eu achei um filme bem bobinho. Pode ser que não seja, vai ser preconceito meu, só que eu não vi e não tive interesse de ver. Mas só pela sinopse você já entende mais ou menos do que se trata, que é o filme. Ele começa mostrando, aliás, eu estou falando de Idiocracia, e talvez vocês irão ouvir aqui músicas, né, maravilhosas, para dizer o contrário, que mostram justamente os tempos idiocráticos em que estamos vivendo. Mas é isso, é um filme que ele começa mostrando um casal de PhDs, pessoas, né, com pós-graduação, nos níveis mais altos de graduação na academia, na universidade, e eles vão adiando a quantidade da família, a constituição de família, né, de filhos, de ter filhos. Chega um certo momento que eles simplesmente acabam chegando à conclusão que eles não tiveram nenhum filho. Ficaram adiando por causa das carreiras de ambos. No final das contas não tiveram nenhum filho. E como um contraste, tem um casal, e aí o filme foi, nesse caso, bastante politicamente correto, porque o casal mostrado é um casal de brancos, da mesma maneira que o casal de PhDs, pessoas de QI alto, né, pressupondo, né, que a maioria daqueles com um PhD tendem a ter um QI mais alto do que a média, e depois colocaram um casal de estúpidos, entre aspas, né, pessoas de baixo QI. E essas pessoas foram tendo muitos filhos, porque é isso o que o filme quis mostrar, né, que os menos inteligentes têm uma quantidade muito pequena, estão tendo uma quantidade muito pequena de filhos, não estão se substituindo demograficamente, então em termos de fertilidade estariam tendo taxas de fecundidade, né, abaixo do limite mínimo de reposição. E você tem um casal menos inteligente um time de futebol, basicamente, né? 5, 6 filhos. E chega no final das contas, isso se repete durante muito tempo, e a população humana se torna extremamente estúpida. Isso é percebido porque tem um personagem central da história, eu esqueci o nome do ator que interpreta, que é um cara, no filme é considerado um average Joe, ou seja, um cara comum, de inteligência mediana, um Homer Simpson da vida. Poderia, né, assim, que representa a maioria da população, nós, né, poderíamos ser encaixados nessa categoria, dependendo. E esse cara, por uma situação completamente inesperada, acaba entrando ou participando, sem querer, de um experimento de um cientista maluco. Se eu não estou muito errado,
de como acontece essa história, e ele acaba sendo enviado para o futuro, não sei quantos, centenas ou até milhares de anos para o futuro. E aí é o futuro da idiocracia, em que os mais estúpidos se tornaram a grande maioria da população humana. Eles governam no sentido de desgovernar os países, inclusive os Estados Unidos, e aí acontece toda essa... A trama ela começa a se passar nesse cenário, né, completamente distópico e cômico também, segundo o filme. Porém, eu escrevi o título, ele já fala o que o filme Idiocracia não te contou. O que não te contou? O que é idiocracia? Idiocracia é o governo do menos inteligente, dos menos inteligentes, ou o governo dos idiotas. Menos inteligentes e idiotas não são necessariamente a mesma coisa. O menos inteligente é aquele que tem capacidades cognitivas abaixo da média. Olha só uma queimada lá no fundo. E aí, que coisa boa, né, para dizer o contrário. E também é uma visualização da nossa idiocracia, né, de hoje. Então, nós temos o menos inteligente, né, tem baixas capacidades, abaixo da média, de uma determinada população, ou assim, dependendo de como que você traça essa média. Se for, por exemplo, baseado na média de QI, né, da média Greenwich, que eles, né, se baseiam da média da população britânica, média de QI 100, então essa pessoa teria uma média de QI, né, de 100 para baixo e preferencialmente de 90 para baixo. Né? Então, você tem o idiota. Né? O idiota tem uma série de conceitos. Eu até prefiro o termo estúpido, não gosto muito do idiota, porque já pode aparecer alguém querendo dizer que idiota, né, de acordo com o seu conceito na Grécia Antiga, ou sei lá, onde, e eu não quero abrir margem para isso. Só para dizer que o estúpido é um termo mais adequado, porque é um termo mais direto. O estúpido não é exatamente aquele que tem uma baixa capacidade cognitiva. Eu acho até um preconceito, é uma ignorância, você achar que todo aquele de baixa capacidade cognitiva é estúpido e todo aquele com alta capacidade cognitiva acima da média, geralmente medido, entre aspas, medido superficialmente por teste de QI, não é estúpido. E aí que está a grande questão. Quando você olha para a história humana, né, então, assim, antes disso, voltando, né, existem muitas pessoas, eu acredito, muitas pessoas de alto QI, alta capacidade cognitiva, que têm PhD, pós-graduação, não sei o que. Não precisa ser só nas humanidades, né, nas soft science, pode ser também nas ciências, né, pesadas, né, hard science, ou, né, difíceis, e são estúpidos. O que é o estúpido? E que é o menos inteligente? É aquele que entende menos, é aquele que aprende menos. E que é o estúpido? É aquele que não entende mais, é aquele que confunde mais. Então, essa é a diferença. Então, tem muitas pessoas de baixa capacidade cognitiva que também são estúpidas. Só que existem muitas pessoas também de inteligência mediana e de inteligência acima da média, inclusive muito inteligentes, nessa dimensão de inteligência, porque existem outras dimensões, que são estúpidas. Eu até poderia substituir o termo estúpido por irracional. São mais irracionais. Elas são mais propensas a ter crenças irracionais, que são baseadas em fatos, em ponderação analítica. Né? Elas tendem a acreditar em superstições, tendem a ter um juízo, né, de valor, um juízo moral, né, uma capacidade de discernimento moral e intelectual bem abaixo da média. Então, o fato de você ter uma capacidade cognitiva quantitativa, né, que você percebe no seu desempenho escolar ou em teste de QI, acima da média, não previne que você não vai acabar se tornando uma pessoa estúpida, no sentido crônico.
né, de constância, constantemente estúpido. E tem também aquelas pessoas que não são tão estúpidas assim. E aí, voltando ou continuando, né, com o meu raciocínio, o que isso significa? Nós vivemos desde há muito tempo, nós, quantos seres humanos, desde há muito tempo em idiocracias. Então, o filme não contou é que você não precisa esperar que a sociedade humana se torne mais estúpida do que ela já tem sido desde há muito tempo. O domínio da religião tradicional, por exemplo, é um exemplo disso. Se você quer acreditar em vida eterna, quer acreditar em Deus, tudo bem, isso é uma crença sua, pessoal, particular. Só que o ideal seria que isso não fosse ensinado como verdade absoluta por nenhuma instituição humana. E foi durante milhares de anos. Em muitas sociedades atuais continua a ser ensinado. Existem muitas pessoas no mundo ocidental que querem que isso volte a acontecer, né? Que a religião retome o seu papel hegemônico que ela manteve por milhares de anos, né? Dá para dizer milhares de anos. E se antes era o cristianismo, né? Eram as religiões pagãs, não interessa. Então, assim, isso é idiocrático, né? Isso é idiocrático também porque são pessoas estúpidas ou idiotas, predominantemente estúpidas ou idiotas, que tendem a ter ou têm sido muito privilegiadas, foram ou são privilegiadas socialmente e têm um acesso facilitado para para certas posições de poder, ou porque elas têm uma alta capacidade cognitiva. Só que é uma alta capacidade cognitiva que não está relacionada com uma alta capacidade racional. Então, essas pessoas elas têm predominado, né, nos governos ocidentais, e o resultado disso tem sido a idiocracia durante muito tempo. Nós vivemos atualmente idiocracias. O capitalismo é muito problemático, é uma ideologia que se baseia no lucro acima de tudo. O dinheiro passa a ser mais valorizado que a própria vida, que nós mesmos, enquanto que o dinheiro não existe. O dinheiro é uma ficção humana, é um papel que nós damos um valor. Enquanto que nós somos reais, somos seres vivos reais, estamos vivendo. Sabe, existe uma diferença grotesca, extrema entre os dois. E, no entanto, nós entre aspas, não tão entre aspas, porque até aqueles que não dão valor ao dinheiro acabam tendo que dar, porque é uma ditadura o capitalismo. Só que é uma ditadura com uma propaganda maravilhosa, é uma ditadura que aprendeu que deve dar um pouco de liberdade, um pouco de conforto à maioria da população para mantê-la calada, para mantê-la, né, obediente, né, minimamente satisfeita. Isso tem acontecido especialmente nos países ricos, mas em países subdesenvolvidos fica claro que o capitalismo realmente é bastante problemático e não é tão meritocrático assim como muitas pessoas pensam, né, que simplesmente, né, pelas questões aí bastante grotescas, né, das diferenças enormes, gigantescas de acúmulo de patrimônio que nós temos, os bilionários. Em breve teremos um trilionário, talvez o Elon Musk. E, assim, enquanto isso, tem bilhões e milhões, bilhões de pessoas que jamais conseguirão atingir um valor, sei lá, de $1 milhão ou $1 milhão. Porque no Brasil, né, milhões, a grande maioria da população. E tudo isso é muito estúpido, isso não é inteligente. Não é inteligente você viver numa sociedade parasitária, um parasitismo social. Das elites, né, entre aspas, elites, pretendo fazer um texto também criticando o termo, né, o uso do termo elite, como tem sido feito, em relação à maioria da população. Isso não é justo, não é nem um pouco meritocrático. Tem muita gente boa, muita gente talentosa por aí, e que não está encontrando o seu caminho. Isso é uma prova, uma falha da sociedade. E é uma das muitas demonstrações de que nós não precisamos esperar que a população humana emburreça ainda mais. Isso pode acontecer? Pode. Mas nós já estamos vivendo em tempos idiocráticos há muito tempo, especialmente por causa do predomínio de indivíduos perversos no poder. E esses indivíduos também são tipos de idiotas, de estúpidos, né? Eles não são mais racionais, eles são estúpidos também.
Não é porque você é ruim que você vai ser inteligente. Você pode ser inteligente no sentido lógico, no sentido prático, mas quase sempre muito individual, muito egoísta. Você é inteligente para você mesmo e apenas para você mesmo. E aí simplesmente não adianta, porque nós não somos definitivamente uma espécie individualista, né? Originalmente somos uma espécie que sobreviveu graças ao coletivismo, graças à ajuda, à cooperação em comunidades. Então é isso, né, que eu tenho para falar. E claro, né, além da idiocracia capitalista, da religião, temos hoje em dia o oqueísmo, que é uma nova versão da estupidez humana que está se tornando hegemonia, né, em todo o mundo, infelizmente, e é a mesma ladainha de sempre: mentiras, distorções, desprezo em relação à verdade, estabelecimento, né, de verdades inconvenientes, sendo que para uma pessoa que busca, né, desenvolver a sua racionalidade, não devem existir verdades inconvenientes. Nós devemos combater isso. Então é isso, pessoal.